Pessoal, vamos falar aqui a respeito do Marcos Rogério, porque é o seguinte. O que acontece? Quem fala primeiro na CPI é o Renan, o vagabundo, aquele cara. Então, daqui que os senadores governistas possam ter a oportunidade, né, de interpelar ali o Picareta 171 do Luiz Miranda, a internet já vai estar inundada, né, com tudo que o Renan quer que ele diga. Então, muito antes do Marcos Rogério ter a oportunidade de questionar o Picareta, antes do Heinz, antes do Jorginho, antes do Girão, antes do Duval, né, todas essas pessoas vão questionar esse Picareta muito depois do Renan Calheiros, junto com ele, fazer tabelinha. Daqui que esses caras, que os nossos senadores consigam questionar o cara, a internet já vai estar cheia da narrativa falaciosa do Renan Calheiros. E aí você tem que, né, fazer aquilo tudo evaporar com a verdade. Por isso que é importante que o Marcos Rogério fale antes, dê entrevistas. Por exemplo, ele deu a Jovem Pan, explicou tudo bonitinho de verdade, né, gente? Explicando que foi um erro material na hora de escrever na invoice, né? E depois o próprio Ministério da Saúde falou, olha só, pessoal aí da empresa, tá errado esse negócio aqui. Ah, é verdade, desculpa. Então, nada foi comprado, né, com o valor que foi escrito, discriminar de maneira errada. Questão também de valores exorbitantes, né? Outro erro material, lá na invoice, na proposta, né, de venda, estava a quantidade, né, a quantidade em mililitros, né, da vacina em cada tubinho errada, né? Então, gente, erros materiais, né, coisas que foram escritas erradas em um documento, né, o Ministério da Saúde foi lá, questionou, tá errado, e foi corrigido. Acabou. Nada foi comprado a preço errado. Aliás, nada foi comprado, ponto, né? Estão questionando também a respeito da empresa para quem o governo vai dar o dinheiro, né? Que ela estaria localizada num paraíso fiscal. Gente, quem oferece, quem dá o nome, né, os dados, né, quem escolhe a empresa que vai receber o dinheiro, não é o governo federal. É o laboratório lá da Índia que falou, olha só, vocês vão pagar para essa empresa aqui. Beleza. Beleza. Não é o governo federal que escolhe, eu vou pagar para essa empresa aqui porque ela está localizada num paraíso fiscal. Gente, então assim, o Marcos Rogério explicou tudo, né? Tudo bonitinho. É só procurar aí Marcos Rogério Jovem Pan que vocês vão ver, né? Aí o que acontece? Vai chegar lá o Picareta, né? Vai sentar naquela cadeirinha, né, com o Omar Aziz, com o Fala Fino e com o Renan Calheiros, falando um monte de baboseira, né? Ele vai fazer a tabelinha que eles querem que o cara faça. Aí vai estar Facebook, Twitter, Instagram, cheio de mentira. Aí quando a gente conseguir esclarecer tudo, a narrativa já foi criada. Vocês querem um exemplo? Alguém ouviu falar do Witzel depois daquele depoimento dele, a não ser quando ele virou réu? Foi no mesmo dia? Ele não tinha falado que ia passar dados importantíssimos, gravíssimos, a respeito do porteiro do condomínio do Bolsonaro, né, que ele só aceitava falar essas coisas em reservado e tudo mais, a respeito da Marielle também. Ele não tinha falado isso? Cadê, pessoal? Cadê? Até agora nada. Por quê? Porque é nada. Só que daí a narrativa já foi criada. Já ressuscitaram pela milésima vez, só esse ano, a Marielle. Conseguiram ligar o assassinato da vereadora ao Jair Bolsonaro mais uma vez. Só que, cadê? Nada. Luiz Miranda vai ser a mesma coisa, um festival de narrativas, depois a gente vai ter que remar para explicar tudo, mostrar que é tudo mentira, só que aí o estrago já está feito. Por isso que eu digo, né, pessoal? A gente tem que rir, tem que ridicularizar, mas vamos lá. Hoje vou ser obrigado a fazer a cobertura, tá, pessoal? Não tem jeito, vou ter que ficar assistindo o Renan Calheiros falando. Mas vou fazer o quê? Não tem jeito, faz parte. Então, fiquem tranquilos, vocês não precisam assistir. É só conferir o vídeo da tarde que vai estar tudo lá, tá? Vamos falar a respeito do Daniel Silveira, pessoal, que foi preso novamente. A gente conversou sobre isso na live ontem. É bizarro, a gente vive num mundo, não é no Brasil, no mundo não. Num Brasil em que o Lula tá solto, em que o Gilmar Mendes, ontem, simplesmente anulou todos os processos contra o Lula, por exemplo, do sítio de Atibaia, tá tudo anulado. Tá tudo anulado, tá? Não existe mais nada contra o Lula. Ele é mais ficha limpa do que um bebê que nasce hoje. Gilmar Mendes fez isso ontem, né? Zé Disseu tá solto, ameaçando as instituições, dizendo que vai tomar o poder.
Mas enquanto isso, o Arthur Weintraub vai ter que prestar esclarecimentos para a CPI e o Daniel Silveira está preso, porque emitiu opinião contra o STF. Se não me engano, foi algum problema na recarga da tornozeleira eletrônica. Inacreditável que o Daniel Silveira tenha que vestir uma tornozeleira eletrônica. Enfim, ele foi preso novamente por ordens do Alexandre de Moraes e a fiança está avaliada, pelo menos a vaquinha, tá, pessoal? A meta da vaquinha é de R$100 mil. Acredito que esse seja o preço da fiança, né? Normalmente, quando extrapola, né? Quando esse valor é extrapolado, o que sobra é doado a alguma instituição de caridade, tá? Então, quem puder ajudar, eu vou procurar, tá, o link dessa vaquinha. Se eu encontrar, eu vou colocar no comentário fixado desse vídeo aqui. Se não der tempo, eu coloco no vídeo da tarde, tá? Então, mais um absurdo. O STF realmente soltou os cachorros novamente, perdeu completamente o freio, né? Mais uma vez. A gente teve na semana passada o presidente do Superior Tribunal Militar falando que a corda estava para arrebentar. Eu falei em vídeo aqui, o General Matos, essa corda já arrebentou umas 4, 5 vezes. Se ele não achar que essa corda arrebentou de novo, principalmente porque a gente teve também recentemente a Carmen Lúcia exigindo explicações ao Ministério da Defesa a respeito da conduta do Pazuello, né? Porque o Exército não o puniu por conta da participação dele naquela motociata. O STF invadindo a competência de quem? Do Superior Tribunal Militar. Então, General Matos, a gente tem hoje o STF, uma ministra do STF, invadindo a sua competência. Se o senhor não achar que isso aí é arrebentar a corda, então, vamos lá, né? Cordas não existem, né? E por fim, pessoal, vamos falar a respeito das minhas 2 maiores inspirações musicais, tá, gente? E é muito bom quando a gente vê que a pessoa que a gente admira, né, defende as mesmas ideias que a gente defende, né? Eu já tinha tido esse exemplo com o Nelson Piquet, que, poxa, gente, vocês não têm noção da importância desse cara na minha infância e na minha adolescência, sabe? Eu nunca fui daquela galera que tinha essa rivalidade entre o Ayrton Senna e o Nelson Piquet. Sempre achei isso uma tremenda bobagem criada por quem? Pela Globo Lixo, pelo Galvão Bueno, né? Que plantaram essa sementinha da briga entre os dois e, infelizmente, os dois caíram, tá? Culpa dos dois. Mas eu sempre tive a minha preferência pelo Nelson Piquet, não vou mentir para vocês, né? Pela personalidade dele, pelas características técnicas dele, então sempre fui um grande fã dele e hoje ele é um grande aliado do presidente Jair Bolsonaro. E minhas 2 grandes inspirações musicais sempre foram Eric Clapton e o Mark Knopfler do Dire Straits, que vocês com certeza conhecem, Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, So Far Away, assim como David Gilmour também do Pink Floyd, que pelo menos até o momento não parece muito disposto a se manifestar não, tá? Nada a ver com o lacrador lá do Roger Waters, né, que inclusive eles são inimigos. Mas enfim, o Mark Knopfler, de ontem para hoje, publicou, né, um comunicado se manifestando publicamente contra as restrições burocráticas, contra as atividades musicais. E ele, pessoal, não está falando em causa própria, o cara é bilionário. Se você pegar a fortuna dele em libras esterlinas e ele que é britânico, né, e passar para real, se bobear, dá 2 bilhões de reais. O cara é muito rico, assim como é o Eric Clapton, mais ainda do que o Mark Knopfler. Então eles não estão militando em causa própria, eles não estão dizendo isso porque eles querem fazer turnê, eles não precisam, já há muito tempo, há 20 anos, que se eles quisessem, eles ficavam em casa. Como o próprio Mark Knopfler já disse, né, os dois são muito amigos, têm muitos gostos em comum, né? Eles adoram corrida de carro, por exemplo, e tal. E o Mark Knopfler falou uma vez, que, na verdade, se não fossem os fãs, se ele não tivesse essa vontade, né, de oferecer material novo para os fãs, ele ficaria em casa, né, comendo pipoca, tomando refrigerante e assistindo corrida de moto. Mas não, ele tem essa vontade de produzir material novo. Mas não é por ele que ele está falando, porque ele não precisa há muito tempo, nem ele, nem os filhos dele, nem os netos, os bisnetos, estão tudo garantido, tão rico que ele é. Ele está falando por aquele cara, né, que precisa ir tocar no pub de noite para garantir a comida, né, o dinheirinho para botar a comida na mesa. O roadie, né, que é o cara que trabalha para essa banda, que carrega os instrumentos, que monta tudo, também precisa dessa grana. Para outros artistas que já ultrapassaram nessa fase de tocar em pubzinho, mas também não conseguiram ainda construir um pé de meia, né? Bandas menores que já têm discos gravados, mas dependem das turnês, porque, pessoal, a venda de discos, que um dia foi, né, a grande fonte de renda dos artistas, hoje em dia com a internet, né, com os downloads, virou superficial, né? Então, os artistas do mundo inteiro hoje em dia, tirando aqui no Brasil que eles ganham com a Lei Rouanet, né?
Mas lá fora, né, países civilizados, eles ganham dinheiro mesmo com turnê, fazendo show. Né? E eles estão impossibilitados de fazer isso. Então, se você pega artistas que não se consolidaram ainda no mainstream, né, não tem essa grana ainda, eles dependem ainda das turnês. Eles não estão podendo fazer essas turnês. Né? Então, o Mark Knopfler, ele não está falando por ele, né, que está no topo da cadeia alimentar, nem pelo cara que está no meio, que são bandas que já fazem sucesso, já conseguiram ali, já estão bem financeiramente. Ele fala por bandas profissionais, né, que estão lá embaixo ainda dependem da turnê para fazer seu pezinho de meia, de bandas amadoras e até de artistas de rua, gente. Então, assim, vocês veem a discrepância, né, da linha de raciocínio, do compromisso humanitário de um cara desse, de um Eric Clapton, de um Van Morrison e de vários outros artistas aí que já se manifestaram, com os artistas brasileiros que só olham para o próprio umbigo, né? Querem a volta da teta para mamar. Aí esses caras, essas pessoas aqui do Brasil, deviam se espelhar, né, num cara como o Mark Knopfler, que é um cara consagrado, junta Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, essa galera lacradora aí toda, não dá 10% do que esse cara é. E tá lá ele defendendo os outros, porque ele não precisa mais nada, não precisa mais nada. Tá lá defendendo a classe dos músicos, enquanto os outros estão aqui querendo mamar na teta. E diga-se de passagem, né? Ao mamarem na teta com a Lei Rouanet, eles estão arrancando a oportunidade do músico desconhecido. Né? Porque essa lei foi criada para ajudar músicos que não tinham condições de bancar os seus projetos. E aí chega o PT, vira do avesso a lei e transforma ela em teta para artista consagrado. Então esses caras aí, né, eles estão lutando para ter de volta a teta, né, que inviabilizava os projetos de artistas desconhecidos. Enquanto isso, os artistas mega consagrados a nível mundial, como Eric Clapton, Mark Knopfler, estão lutando justamente por aqueles que não têm condições. Vocês veem a diferença de caráter entre um grupo e outro. É isso aí. Tá, a gente volta com outro tema, pessoal. Um forte abraço e a gente se vê por aí.